Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Andréa de Pádua, sou diretora da Uniconte Contabilidade. Gente, eu adoro essa frase, ó. Comece acreditando que empreender é possível. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você acredita que empreendedorismo é possível, que empreender é possível. Eu acredito muito que empreender liberta, te dá oportunidades, te dá chances. Tem obstáculos? Tem, né, gente? Tem muitos obstáculos, muito. Eu mesma sou empreendedora há mais de 25 anos com escritório de contabilidade. E contabilidade e escritório também é uma empresa. E hoje eu quero falar um pouquinho com você que quer empreender, quer abrir a sua empresa. Por que eu quero falar com você? Eu quero te explicar várias coisas, vários detalhes, muitas vezes o que o empresário faz. Ele abre a sua empresa, mas ele coloca na mão de um contador. Lógico, você tem que ter um contador de confiança. Mas quando o contador abre, ele não entende nada, ele não sabe o que é um CNPJ, o que é um contrato social. Muitas vezes ele é individual, não tem o contrato social e ele vive solicitando para o contador. Ah, o banco pediu o meu contrato social. Você não tem contrato social, você tem um requerimento de empresário. Esse primeiro vídeo vai ser como abrir a sua empresa. Eu vou dar detalhes de atividade, endereço, sócio, capital social. Nossos vídeos serão divididos em partes, então vai ser meio assim que uma série, sabe? Uma série de vídeos sobre abertura de empresa. Então, se você quer aprender um pouco mais, você tem que acompanhar esses nossos vídeos, tá? Você tem que acompanhar o número 1, número 2, número 3. A princípio são 4 vídeos, mas se tiver mais algum assunto que faltou, se vocês perguntarem, comentarem, eu posso estar fazendo outros vídeos para estar instruindo vocês, tá ok? Então, vamos começar hoje a falar sobre como abrir a sua empresa. É lógico que você não vai sair daqui, vai entrar lá no site da Junta Comercial e vai fazer a abertura. Não é esse o meu intuito, de ensinar você a fazer o serviço, tá? Inclusive porque você precisa do contador, você precisa colocar o CRC do contador, o contador precisa assinar digitalmente ali junto com você. Então, a lei obriga que no seu CNPJ e no seu contrato social digital da Junta Comercial tenha esse contador, tenha esse CRC, tá ok? É uma exigência da lei, então não tem como eu falar para você, você pega e abre a sua firma, não é isso que eu vou te explicar. Eu vou te explicar os detalhes da atividade, sócio, se você tem ou não, vou te ensinar o que é Prolabore, vou te ensinar o que é capital social, para que serve o capital social, certificado digital, para que serve, por que você vai precisar ter um certificado digital, esses detalhes que o empresário precisa saber, tá ok? Então vamos lá, como abrir sua empresa? Você resolveu empreender, não vamos falar de qual atividade agora, mas você resolveu empreender e quer abrir uma empresa. O primeiro passo é procurar um contador para saber como abrir, como legalizar essa sua empresa, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é qual vai ser a atividade que você vai se instalar nesse local. Vai ser bar? Vai ser comércio varejista de utilidades domésticas? Vai ser um supermercado, uma padaria? Vai ser um comércio de calçados? Você precisa ter bem claro, você não precisa ter apenas uma atividade, mas cada atividade tem um detalhe. Por exemplo, se você abrir uma padaria, por exemplo, só na padaria tem vários detalhes. Você vai assar o pão dentro da padaria? Você vai assar em forno elétrico? Você vai assar em forno a gás? Porque ambos precisam de vigilância sanitária. Mas se você for assar em forno a gás, você vai precisar liberar a RT. Você vai precisar de um engenheiro para fazer o projetinho da instalação do gás. Mesma coisa se você for restaurante, tá? Então, cada atividade, ela tem que ser estudada e analisada pelo seu contador para te passar direitinho o que tem aquela atividade, tá ok?
E outra coisa, se a sua atividade for uma indústria, você mexer com produtos químicos, produtos controlados, você tem que estudar muito bem, verificar muito bem o zoneamento do seu município. Porque em determinados locais você não pode abrir uma indústria, por exemplo. Determinados locais são estritamente residenciais. Tem os bairros residenciais que você não pode colocar aquela atividade lá, tá? Então, tem que verificar direitinho qual atividade você vai exercer. Tem atividade e tem condomínio que permite que você abra no seu apartamento ou na sua casa de condomínio, mas geralmente são atividades prestadoras de serviço não estabelecida. O que quer dizer não estabelecida? Você não atende clientes lá, você atende, é apenas um escritório ou apenas usado como endereço. Na verdade, você exerce a sua atividade lá fora, em outros lugares, tá? Sobre a atividade, o que mais nós podemos falar? Tem atividades que precisam da liberação da CETESB. Uma indústria, por exemplo, você precisa da liberação ambiental, tá? Você precisa do alvará de instalação, você precisa da liberação da CETESB. Existem algumas atividades de indústria que você tem o simplificado, o modelo simplificado da CETESB, mas isso você tem que fazer com um engenheiro, tá ok? Tem atividades que são as de prestadores de serviço, que a exigência é mínima, tá? Se você for instalado, for ter atendimento ao público, você vai precisar da licença do bombeiro. Caso contrário, for na sua casa, por exemplo, você nem vai necessitar, se for um prestador de serviço, tá? A vigilância sanitária são exigidas para as atividades de alimentação e ligadas à saúde, como farmácia, veterinário. Aí tem uma licença diferenciada e tem que renovar a cada 1 ano, tá ok? A maioria das vigilâncias sanitárias exigem que sejam renovadas a cada ano, tá? E a licença da prefeitura segue o mesmo ritmo do bombeiro, da licença do bombeiro e da licença da vigilância, tá ok? Gente, agora vamos falar sobre o sócio. Você vai abrir uma empresa individual, quer dizer, só você, ou você vai ter sócios, mais um, mais dois. Tem que ser definido também qual vai ser a atividade, o que cada sócio vai fazer na empresa. Ele vai ser só administrador? Ele vai ser cotista? Ele vai trabalhar na empresa? Você precisa deixar isso definido e colocar em contrato social, tá? Isso vai ser uma garantia para você e para o seu sócio. Os sócios administradores e que trabalham na empresa, eles têm direito à retirada do Prolabore mensal. Prolabore é o salário dos sócios. Lá na frente eu vou explicar direitinho o que é Prolabore, o que incide sobre o Prolabore, o INSS, se pode se aposentar ou não, tá ok? Gente, os sócios da empresa não podem ser aposentados por invalidez ou afastados por doença, enfermidade, acidente do trabalho. Se ele for sócio administrador, ele não pode ser funcionário público, só pode ser funcionário público o sócio que não trabalha na empresa, o sócio cotista ou acionista, tá bom? Olha só, vamos dar início agora, depois que você definiu sobre os sócios, depois que você definiu sobre a atividade ela é muito relacionada ao endereço, você escolheu o endereço certo para sua empresa, já verificou se naquele endereço pode ser aberto aquele tipo de atividade que você escolheu. Agora a gente vai falar do capital social. O que é o capital social? É o valor que os sócios investem na empresa para fazer a abertura. Por exemplo, vai abrir uma empresa, você mais um sócio. Você investe 100 mil reais e o seu sócio também 100 mil reais. Mas precisa investir os 100 mil reais agora, de imediato? Não. Você pode investir uma parte desse valor, o seu sócio também, e estabelecer um prazo de até 2 anos para vocês terminarem de fazer esses investimentos na empresa, tá? Mas isso tem que ficar direitinho em contrato social. O valor do capital social precisa ser em dinheiro? Não. O valor do capital social, ele pode ser em objeto, ele pode ser em imóveis, ele pode ser um veículo, mas isso tem que ser bem descrito e determinado no contrato social, tá bom?
Então, é o seguinte, você tem que estabelecer o valor do contrato do capital social, você tem que estabelecer qual prazo será esse investimento, se será à vista ou será a prazo, será em várias vezes, no prazo máximo de 2 anos, e se vai ser em dinheiro, se vai ser em bens, se vai ser em imóveis, se vai ser em veículos, tá bom? E tem que fazer a integralização desse capital social, gente. É muito importante que seja lançado essa integralização. Se for em dinheiro, você tem que estar depositando na conta corrente, pessoa jurídica da sua empresa, e passando para a contabilidade fazer o lançamento da integralização desse capital social. Isso é muito importante. Quando o capital social ele não é integralizado, você, pessoa física, assume todos os riscos da empresa. Por exemplo, se a empresa contrai uma dívida e você já integralizou esse capital social, essa dívida fica ali na empresa, com exceção de algumas dívidas, tá ok? Trabalhista, por exemplo, e algumas outras. Mas a maioria ela fica ali na empresa. Você só vai responder com as cotas do capital social integralizado. Agora, se você não integralizou, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da sua empresa e o seu CPF, você, pessoa física, vai acabar respondendo por essas dívidas, tá ok? Então, é muito importante. Definiu isso? Então vamos à elaboração do contrato social. Hoje em dia, se você, mesmo que você é individual, existe a sociedade unipessoal, que é só você, tá? O que muda na empresa? Sociedade e na empresa individual. Na empresa individual, você João, você Maria, você responde diretamente pelas dívidas da empresa. Tá? Você, mesmo tendo um CNPJ, é você quem responde diretamente. Não precisa nem desconsiderar personalidade jurídica, não precisa ter acontecido nenhuma fraude para que o juiz considere a personalidade jurídica. É pessoa física, já vai direto a dívida para o seu CPF. Você deve para a Receita, o seu CNPJ deve para a Receita, você, João, seu CPF, também deve para a Receita. Tá ok? Então, assim, não compensa você ter uma empresa individual hoje. Mesmo sem sócio, você pode abrir uma empresa unipessoal limitada. Qual a diferença? A unipessoal limitada ou a limitada com sócios, o CNPJ responde pelas dívidas do CNPJ. Não vai para o CPF, somente em alguns casos. Na trabalhista, se você tem dívidas trabalhistas e não honra com o compromisso de fazer os acertos, é mais fácil o juiz considerar a sua personalidade jurídica. Que é desconsiderar a personalidade jurídica? Afasta o CNPJ e coloca o seu CPF para responder, tá? Agora, no âmbito civil, a não ser que tenha acontecido fraude, você tenha cometido alguma fraude, tenha ficado devendo de maneira dolosa, você não responde com o seu CPF. Então, tem certas garantias que valem a pena, tá ok? Então, fizemos o contrato social. Agora vamos mandar para a Junta Comercial, para a Receita Federal. Se você for um comércio ou indústria, você também vai para o Cefaz, que é o órgão estadual, e vai ser registrado o CNPJ, o contrato social e a inscrição estadual, tá? E em seguida, a inscrição municipal, que vai te dar direito ao seu alvará. Gente, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente já tá quase nos 14 minutos. Eu vou falar no próximo vídeo, vou dar continuidade no próximo vídeo sobre o regime tributário. O que é regime tributário? Qual o porte da sua empresa? A sua empresa vai escolher qual regime, o Simples Nacional, o lucro presumido, qual é a melhor opção, tá? Nem sempre o que parece ser simples é simples. Eu vou falar um pouquinho para vocês qual é a melhor escolha, não que eu vá decidir por vocês, mas eu vou orientar e vou mostrar e demonstrar para vocês, tá? E vocês vão escolher qual é a melhor escolha para a empresa de vocês. Como eu falei no começo, é sempre bom você conhecer um pouquinho, mesmo o seu contador fazendo, você consegue debater e conversar com ele, tá ok?
Gente, não esquece, tá? Deixa aqui o seu like pra gente, se esse vídeo ajudou você em alguma coisa. Deixem as suas perguntas, qual vídeo, quais as explicações você gostaria de ver aqui na Uniconte para explicar para vocês, para dar mais dicas. Tá, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo, vídeo 2.